Estamos de volta com Cidade para falar de empreendedorismo feminino. Esse termo grandão significa criar e executar um projeto. Falar sobre esse assunto é, sem dúvida, uma forma de exaltar e estimular milhares de mulheres que buscam uma vida melhor por meio de um negócio. E uma pesquisa do Sebrae, com base em dados do IBGE, apontou que no ano passado, mais de 10 milhões de mulheres tocaram os próprios empreendimentos no Brasil. E a tendência é que esse número continue a crescer. Mas essa jornada não é simples, né, gente? Aqui no meio do caminho tem muitos desafios encontrados, como, por exemplo, dividir o tempo entre a vida pessoal e a vida profissional. Mas nada é impossível, né? E agora, o Cidade AL mostra exemplos de mulheres que transformaram o que era apenas uma ideia numa fonte de renda. Acompanhe na reportagem de Alan Garcia, Vasne Soares e Renata Paz. A necessidade de trabalhar nunca ajudou Regilânia nos estudos, mas ela sabia que não podia perder essa batalha. Há quase 10 anos atrás eu terminei o ensino médio e aí fiquei no corre-corre atrás de emprego, né? Sempre empregos informais, né? E foi um pouquinho antes da pandemia que eu fiquei desempregada. Regilânia hoje é comerciante, uma empreendedora fruto da pandemia. Desempregada no momento em que muitos também enfrentavam a mesma dificuldade, ela começou a viver de doações. Poderia ser o fim da linha, mas foi só o começo. Comecei a receber bastante doação das amigas mesmo, vizinhas, né? E como eu estava desempregada, né? Aí eu não estava precisando de algumas roupas e fui recebendo algumas a mais. Com o incentivo delas, né? Fui começando a vender roupas. No boca a boca, né? Falava para um, falava para outro. E assim fui vendendo para as próprias amigas, né? Umas elas doavam, outras elas compravam e assim ia circulando as roupas. Eu pensando assim, né? Vendo a fama que tinha brechó, né? Coisa suja, bagunçada, mal cheirosa, né? Aquele negócio jogado ali. E isso me incomodou. E eu até falava para minhas amigas, eu quero desistir, porque as pessoas têm uma noção de brechó, algo muito chulo, muito, assim, mal visto. Então, não vai dar para mim. Eu preciso de algo que me ajude a progredir, né? E aí elas disseram assim, as mesmas amigas disseram assim, por que você não começa a fazer a diferença? E aí eu fui pesquisando como era que agia os brechós, né? Hoje, a casa pequena onde mora no Vergel é o local de trabalho. Aqui estão todas as roupas do brechó. Cada peça é analisada e higienizada pela própria Regilânia. Depois de aprovadas, elas vão para a vitrine, no caso, as redes sociais. Divulgo no Instagram e as pessoas vão me seguindo. Faço vídeos das roupas, às vezes eu visto, fotografo e posto no Instagram. O caderno com muitas folhas em branco, aos poucos é preenchido. Decorar eventos é o ramo da Rosemary Honório. Um negócio que começou há 20 anos. O meu início foi logo quando meus filhos nasceram, né? Aí eu comecei na decoração das festas deles. Aí eles faziam aniversário, aí eu fazia a decoração, a festa. Quando foi que você percebeu que dava para colocar isso como um negócio de vida para trabalhar? Quando vinha pessoas falar comigo para mim fazer. Aí foi daí eu fui fazendo a decoração e eu gostei, né? Rosemary ralou muito durante essas 2 décadas pelo simples fato de desconhecer as técnicas do empreendedorismo. A mudança recente foi fundamental para as melhorias. Eu não tinha essa experiência de falar, assim, de apresentar, né, o meu trabalho. E mudou foi muito o conhecimento, porque eu não sabia o que era empreender. A história que você vai conhecer agora começou nesta casa aqui no Vergel, um bairro simples daqui de Maceió. E neste momento está nesse espaço de um hotel 5 estrelas na orla da capital. Lá dentro, 2 mulheres que vencem todos os dias
o olhar de reprovação, por serem empreendedoras e por terem vindo da comunidade. Tudo na cara e na coragem, mas com base em um propósito. Nós demos um salto de fato porque, de repente, o movimento começou realmente a expandir diante da divulgação das redes sociais e aí o nosso público realmente começou a crescer. E nesse movimento de crescimento, Sala Prana passou por tantas nuances e hoje nós estamos aqui nesse espaço, vivendo de fato uma outra realidade, abraçando um público também muito interessante, que é o público turístico, que vem conhecer a nossa cidade, que vem conhecer as nossas belezas naturais. Andresa criou a Sala Prana há 5 anos. Massoterapeuta e terapeuta criativa, a experiência profissional construída principalmente em hotéis fez ela criar este espaço. Há pouco tempo, Jane, a cunhada, entrou no negócio. Ela é pedagoga, mas aqui cuida das finanças do empreendimento. Eu tinha tido a minha primeira filha e estava buscando retornar ao mercado de trabalho, diante a profissão que eu tenho inicial, que é a pedagogia. E pela dificuldade de retornar à sala de aula com uma criança de menos que 2 anos e não ser tão bem acolhida diante esse meio, precisar deixá-la com pessoas que eu ainda não tinha confiança. Então, todo o vínculo que eu tive com ela e tenho na maternidade, eu fui me aproximando muito mais nesse contexto de Sala Prana por todo o caminhar que surgiu inicial com a Andresa. Uma pesquisa do IBGE revela que essas mulheres são um reflexo de uma mudança no Brasil. A quantidade de lares chefiados por elas aumentou 73% nos últimos 10 anos. Pela primeira vez, assumem a maioria dos domicílios, tirando os homens desta função tão antiga e tradicional. Programas do Sebrae, desenvolvidos para o público feminino, ajudaram diretamente nesta mudança. O crescimento dessa mulher, não só apenas quanto empreendedora, o quanto ela consegue se sentir capaz de proporcionar uma melhoria para dentro do lar dela, estar próxima aos filhos, próximo de casa, colaborando com o parceiro ou a parceira, colaborando com a vida do filho quando são mães solos. Como eu disse, estando próxima, o quanto isso é bem mais flexível, a vida da empreendedora, enquanto quando ela está dentro da CLT, para conseguir conduzir todos os pratos que nós mulheres temos, nessa vida da jornada tripla, quádrupla, e dar conta de tudo. Alimentação, saúde e beleza são os ramos mais procurados pelas mulheres, mas elas precisam melhorar o controle das finanças. Onde mais elas emperram um pouco, onde dividir essas contas do negócio com a conta pessoal, com o prolabore delas, como tirar, que momento tirar, de que forma tirar, com a precificação também do serviço como do produto, quanto cobrar numa unha em gel, quanto cobrar num bolo, num doce que elas produzem em casa e vendem. Então, tudo isso elas buscam a gente e a gente vai nesses cursos, oficinas e consultorias por hora marcada, tentando ao máximo fazer com que elas saiam com isso mais completo, para dentro do negócio. Andresa e Jane conseguiram vencer barreiras. Vejam a diferença entre o primeiro ambiente para o de hoje. A grande mudança foi para atender o propósito do projeto. Toda a decoração foi feita por elas, que pensam positivamente a todo instante. Quando a gente tem um elo muito profundo, juntamente com a força do bem maior, e com o desejo do coração, a gente sempre se fortalece e continua na caminhada. Depois dos aplausos, todos esperavam que a câmera fosse desligada. Mas a gravação continuou. Foi aí que veio o desabafo dessas mulheres fortes e frágeis ao mesmo tempo. Dessas mulheres que pensam positivo, mesmo que o mundo lá fora seja tão cruel com quem vem da comunidade em busca de uma vida melhor. Vocês aqui é um grande sinal do universo. A gente começou nos fundos de uma casa, num bairro periférico, onde as pessoas chegavam e diziam assim, é aqui que eu vou receber massagem?
Minha vizinha do lado, Janaína, ela é marisqueira e ela estava lá escutando a música dela, o reggae dela, sabe, catando o sururu dela. E eu lá dentro fazendo massagem, atendendo esse público aqui da Ponta Verde. E hoje a gente está aqui nesse local dando entrevista para uma grande empresa, né, de telecomunicação do nosso estado, nossa cidade. Se isso não for uma prova do universo que Salaprana vai chegar ao mundo, eu não sei o que é. Porque a gente já está desbravando esse mundo aí fora, né? É sobre isso.